Hoje, Gabriel Cid, nosso grande parceiro, tivemos junto ano passado lá na Fliportela e tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, melhor ainda, né? E é um cara que fala muito bem sobre os subúrbios, principalmente sobre Madureira. Vamos com o Gabriel aí, galera. Olá pessoal, queria agradecer o convite aí do Rafael para participar aqui desse Papo de Subúrbio. É uma satisfação muito grande estar participando dessa iniciativa, desse projeto aí de trazer, né, de colocar em diálogo pessoas que têm interesse para falar do subúrbio. Nasci e fui criado no Engenho Novo, e eu atualmente moro na Praça Seca, então falar sobre o subúrbio é muito especial para mim. Eu gosto muito de ler e pesquisar e falar sobre o subúrbio, né? Então eu queria aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho da pesquisa que eu participo junto com outros professores lá da UERJ, dentro de um projeto maior que envolve outros projetos de pesquisa chamado Museu Afrodigital. Essa pesquisa envolve, né, vários professores da UERJ. Eu sou professor de História e Sociologia e já tenho alguns anos colaborando, né, com esse grupo de professores e pesquisadores. Inclusive a gente deve ter aqui um outro papo de subúrbio com a professora Ana Paula falando um pouquinho mais sobre o museu, né, e como que a gente está com ideias aí, o que a gente já fez, e ideias do museu envolvendo o subúrbio do Rio de Janeiro. Eu então aqui hoje, né, eu achei que seria interessante falar um pouco da pesquisa que a gente desenvolveu ao longo aí que a gente vem, na verdade, desenvolvendo ainda, né, mas ao longo aí de alguns anos, sobre Madureira, né, que a gente chamou de um nome um pouco genérico, chamado Nos Quintais do Samba da Grande Madureira, né. Então nessa pesquisa, né, a gente tinha assim, uma ideia de privilegiar, né, de trabalhar temas da memória afro-brasileira que passasse por Madureira, né, que tivesse ali Madureira como uma espécie de centro irradiador, né, dessa ideia e dessa identidade de subúrbio carioca. Um resultado dessa pesquisa saiu nesse livro aqui, de 2016, chamado Nos Quintais do Samba da Grande Madureira, que participou, né, onde os pesquisadores e professores estavam participando dessa pesquisa, colaboraram com textos, né? Então a gente tem textos aqui sobre a velha guarda, do Império, da Portela. A gente tem texto sobre patrimônio cultural de Madureira, sobre as escolas de samba mirins também. Então, e um ensaio fotográfico, né, sobre a Madureira de hoje e algumas fotos de arquivo, né? A ideia era a gente tentar demonstrar como que há aí uma continuidade, né, de uma memória passando por Madureira e dentro dessa ideia do que a gente chamou de quintais, né, entendendo esses quintais como quase um tipo ideal, né, de espaço de reprodução dessa memória afro-brasileira, né, porque aí a gente está passando tanto pelo quintal onde a gente faz os nossos encontros, onde a gente faz as nossas comidas, né, e come as nossas comidas, como também o quintal dos terreiros, o quintal das rodas de samba, né. A ideia é tentar debater a partir dessa ideia de quintal, que pode ser hoje, né, a gente pode pensar esse quintal como como uma quadra de escola de samba, como uma calçada onde as pessoas sentam para conversar, né, e que é muito típico do subúrbio, né. Essa pesquisa teve uma continuidade, né, assim, dentro da UERJ. A gente organizou um seminário de pesquisa, onde a gente chamou pesquisadores e militantes, né, da área do subúrbio e pessoas que vêm trabalhando com o tema, né, especialmente de Madureira e arredores, por isso a gente chama de Grande Madureira. A gente não está falando só de Madureira, mas a gente está o tempo todo nos referindo a uma Grande Madureira. E a gente organizou um seminário e que o resultado desse seminário saiu nesse livro aqui, que foi publicado no ano passado, né, Memórias, Territórios e Identidades, Diálogos entre Gerações da Grande Madureira, publicado pela Mórula. E nesse livro, né, tem uma série de pesquisadores, para além do Museu Afrodigital, falando sobre temas que envolvem essa região que a gente está chamando de Grande Madureira, né. Aqui a nossa ideia era pensar um pouco esse espaço, né, como uma encruzilhada, né. A gente está entendendo Madureira um pouco como um lugar especial, porque justamente é um ponto de encontro, né, é uma encruzilhada, né, entre o que antigamente foi uma encruzilhada de encontro entre as trilhas do bonde
com a rede ferroviária. Atualmente, né, essa encruzilhada sendo formada pela linha do BRT e a linha ferroviária, né, e tentando entender Madureira também, a partir dessa encruzilhada, como uma espécie de, como um lugar muito especial, né, no encontro de tempo e de espaço, né, onde determinadas memórias são transmitidas e que são tão importantes para a formação da identidade do subúrbio e do Rio de Janeiro, né, de uma maneira geral, né. A gente também tem que eu defendo um pouco uma ideia que a gente tem que parar de olhar também o subúrbio, claro que reconhecendo todas as especificidades, reconhecendo o subúrbio como tendo, né, suas especificidades e suas características, mas compreendendo também da importância do subúrbio para a formação do espaço da cidade, né. Um pouco desses debates, né, que eu fiz a partir da questão do patrimônio cultural, né, foi publicado num artigo nesse livro aqui, chamado Memória, Patrimônio Cultural e a Questão Urbana no Rio de Janeiro, Contradições, Conflitos e Desafios, publicado pela Letra Capital. E nesse livro, né, nesse artigo que está nesse livro organizado pelo João Domingues e pelo Mário Pragmácio, eu tento justamente trazer o tema do patrimônio cultural para colocar, né, a importância de Madureira, né, como sendo essa encruzilhada e como sendo um símbolo da identidade do subúrbio e da cidade do Rio de Janeiro, e que a despeito disso, o patrimônio cultural, pensando o patrimônio cultural da cidade como um todo, especialmente o patrimônio que a gente identifica como patrimônio material, não reflete a importância da região para a cidade, né. A despeito disso, né, também dessa desvalorização do patrimônio cultural material dessa região, por outro lado, a gente tem uma valorização do patrimônio imaterial, né, que é o que a gente considera aí, por exemplo, as escolas de samba, né, as rodas de samba e toda essa memória, né, se a gente for ir para um pouco além do que a gente considera como patrimônio cultural, né, mas a gente pensar essas tradições, essas práticas que a gente consegue encontrar, né, nas rodas de samba, no jongo, né, nas escolas de samba, e pensar como que isso hoje é importante para a construção, inclusive, de ativos, né, para o desenvolvimento local, né. A gente pode pensar aí na Feira das Iabás, lá na roda de samba do Buraco do Galo, né, do movimento cultural e político lá, que o pessoal toca, tão bacana. Então, ou seja, a gente tem uma série de coisas aqui, que, né, nesse videozinho curto não dá tempo para a gente falar, mas que na verdade tem uma relação muito forte aí com esse patrimônio imaterial, que a gente tem que também pensar, né, tem que tomar muito cuidado quando a gente usa esses termos, né, de material e imaterial, porque a gente tem que entender também que tem aí uma relação muito forte entre eles. A gente, né, não dá tempo aqui para a gente falar sobre isso, mas a gente, quem sabe, a gente propõe um novo Papo de Subúrbio para falar um pouco mais especificamente sobre isso. Mas entender que Madureira tem uma importância muito grande para essa formação, né? Ela tem um lugar central para a produção desse espaço da cidade do Rio de Janeiro, tanto material quanto simbólico, né? E aí um pouco isso é o que eu queria trazer para vocês. Queria novamente agradecer o convite do Rafael e dizer que estou gostando muito dos programas, estou assistindo e tá um barato. Valeu aí, um abraço para todo mundo.